terceiro ano. Hoje é a nossa correção da atividade proposta na semana anterior do nosso simulado. Então, atenção, vamos ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram. E continuando com aquela frase de Mark Zuckerberg, nós podemos entender melhor este momento, que é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Então, parabéns àqueles que tentaram fazer algo, responderam, mesmo não acertando algumas questões, mas aprenderam com isso, do que os que até o momento não fizeram nada. Então, parabéns a vocês. A nossa primeira questão é um tema bastante atual, embora que essa revolta da vacina estava lá no nosso início do século XX, mais precisamente também no início da nossa República Brasileira, mostrou um aspecto defensivo e desorganizado, porque não havia uma organização clara da ação popular. Eles não negavam o Estado e nem queriam uma participação maior na política, mas eles estavam defendendo de cara a sua participação no direito de escolher, não intervenção do Estado nos aspectos privados, nos aspectos pessoais. Então, a mobilização analisada representou um alerta, na medida que a ação popular questionava, eles não lutavam contra a alta de preços, mesmo que naquele período havia uma carestia, os produtos estavam muito altos, os valores, havia uma inflação evidente. E também eles não estavam lutando contra aquela política clientelista de compra de votos, de troca de favores. Também não, embora que estivesse ocorrendo neste período. Também eles não estavam não era uma luta contra as reformas urbanas. Que reformas urbanas foi essa implementada? Foi o chamado bota abaixo, ou seja, os antigos casebres, os antigos cortiços foram destruídos e essa população que morava nos centros, principalmente ali na proximidade da rua Rio Branco, no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, foram mandadas para os morros onde surgiu as favelas. Eles estavam, na verdade, contra essa interferência, ou seja, o árbitro governamental na vida pessoal deles, que é justamente o modo que a vacina estava sendo aplicada. Tinha os aspectos morais e também essa obrigatoriedade das vacinas que o governo federal na época propôs e que não era de acordo com o que a maioria daquelas pessoas que se revoltaram queriam. Então a letra correta desse primeiro é a letra D. No Enem, fala um pouco sobre os regimes totalitários da primeira metade do século XX, mais claramente aí do fascismo e do nazismo, que são movimentos, que são regimes de extrema direita, são movimentos que tinham como base entre aspas, a adoração de líderes, no caso Mussolini e Hitler. Mas esse movimento totalitário não ficou restrito apenas à Alemanha e à Itália. Também a Espanha, Portugal, Brasil, teve também regimes totalitários em maior ou menor proporção. Mas a questão, ela quer saber sobre os movimentos juvenis nesta época, que se caracterizava principalmente, a resposta correta é a letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores do regime. Aqueles que se manifestavam contra o nazismo, que se manifestavam contra o fascismo, ou se manifestavam contra esses regimes totalitários, eles eram perseguidos. Então esse grupo de jovens passavam a perseguir aqueles opositores. Então era uma característica deste movimento.
Então, as demais letras não estão corretas. O terceiro é Brasília nascia brotada de uma nave mágica no meio do deserto. É claro que isso é um texto alegórico, onde os índios não conheciam nem a existência da roda. Estendiam-se estradas, criavam-se grandes represas, das fábricas de automóveis surgiam um auto novo a cada 2 minutos. E demais, esse texto aí ele faz uma alegoria na qual traça uma comparação com a época do governo Juscelino Kubitschek e o Plano Salt, não, Plano Nacional de Desenvolvimento também não, o Plano Trienal também não, nem as metas e bases. A resposta correta é o plano de metas. Ele traçou várias metas e essas metas deveriam ser alcançadas em 5 anos. E ele deixava claro que essas metas faziam parte do slogan 50 anos em 5. No quarto, fala sobre o Dia da Consciência Negra, que apenas 5 mil municípios adotam como feriado, que corresponde a 20%. Sobre esta data, ela foi escolhida em referência ao quê? A letra A não é, porque o dia da Lei Áurea é 13 de maio de 1888. Já a letra B, que é a correta, é 20 de novembro, que é a morte de Zumbi dos Palmares, que passa a ser o símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. Então, a letra correta é a letra B. No quinto, fala sobre o Quilombo dos Palmares, que foi um dos mais importantes, mais célebres espaços de luta, de resistência, criado pelos africanos que foram escravizados. Assinale a alternativa que demonstra a localização correta. Eu tinha falado que esse local ficava justamente aqui em Alagoas, mais precisamente em União dos Palmares. Mas não só lá, estendia desde União dos Palmares até chegar aqui próximo a Palmeira dos Índios, que é justamente temos inclusive comunidades quilombolas, no caso a tabacaria. Mas ele está perguntando o local, a serra que ele está localizado. Vocês sabem que é a Serra da Barriga, aqui em União dos Palmares. Obrigado e caso erraram, caso queira refazer, caso queira ver como vamos projetar essa nota, fique à vontade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Tchau, até mais.